E essa é a solução. Agora, tá, mas simples, me explica como que eu faço isso. Pô, por isso por isso tem essa metodologia. Esse curso são 16 horas, como eu estou dizendo. O vídeo que você vai ver agora, ele foi gravado enquanto eu fazia uma viagem de carro. Obviamente, não é o melhor vídeo, não é feito em estúdio, mas a intenção de fazer esse vídeo foi para que ele ficasse natural, como se fosse uma conversa, expondo ali de forma espontânea aquilo que eu conheço sobre a lei da vida e para que você pudesse ali ver de forma natural o que ele é, os seus benefícios, o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na sua também. Eu espero que faça sentido, então leve em consideração que foi um vídeo feito aí na viagem, mas eu acredito que ele tem a sua utilidade até por causa da sua espontaneidade, ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre as feridas emocionais que adoecem o corpo e como você pode fazer para se livrar delas. E se fizer sentido para você, eu vou te fazer um convite especial, uma oferta muito especial no final desse vídeo, e eu espero que você goste. Vai valer muito a pena, tá bom? Então, para começar, meu nome é Klinger Lurente. Eu trabalho há 2 anos e meio com A Lei da Vida, o livro e o conteúdo, o curso do Dr. Mark Sandoval, um médico norte-americano que, na sua experiência de anos, lidando com pacientes de diversos problemas, inclusive câncer, de forma natural, ele chegou à conclusão de que havia algo mais do que só mudar os hábitos, mudar a alimentação. E ele então aprendeu com um médico alemão que um conceito chamado a lei da vida, que era a lei do universo, que mostrava como que as coisas funcionam, e estando em harmonia com essa lei, você poderia evitar as doenças, e quebrando essa lei, você acarretava para si doenças físicas em função da quebra dessa lei, em que muitas vezes é imperceptível e tem muito a ver com a nossa saúde emocional, com a forma como nós pensamos, e isso afeta diretamente no nosso corpo, na nossa saúde física. Então eu vou falar sobre isso. O Dr. Mark Sandoval vivenciou isso na própria vida. Ele mesmo como médico, mesmo ajudando as outras pessoas, ele tinha um problema dele pessoal que afetava o relacionamento dele com a esposa dele, que ele achava que não tinha solução, ele tentava de tudo e aquilo era um problema sério, até que ele chegou no momento de muita dificuldade, onde parecia que tudo ia estar perdido, ele ia destruir a vida dele. E graças a Deus, no momento oportuno, ele descobriu a lei da vida e ele conseguiu ver uma luz no final do túnel, e ele se libertou, conseguiu se livrar desses problemas que estavam destruindo a sua vida. No livro A Lei da Vida, e na minha vida, e na vida de algumas pessoas que eu tenho já conexão e já conheço suas histórias, conta como isso afeta diretamente na vida das pessoas, e a experiência que algumas pessoas tiveram com problemas tanto emocionais como físicos. Por exemplo, o caso de uma das pacientes do doutor que passou estava vivenciando um declínio na saúde dela muito abrupto, muito agudo. Não estavam descobrindo por quê, ou seja, sem nenhuma aparente causa, ela estava sofrendo essas terríveis consequências na sua saúde, estava declinando muito. E aí foi quando cavando um pouquinho mais fundo, deu para entender que ela estava vivendo esses problemas de saúde justamente após ter sofrido uma decepção emocional muito grande, um divórcio traumático, pois ela descobriu que o marido dela, um casamento de 30 anos, não era uma farsa, mas no conceito dela, era uma farsa porque ele tinha outra esposa e vivia uma vida dupla por 30 anos.
30 anos porque ela já era a segunda. Então ela viveu toda uma vida sem saber que ele tinha outra família. E quando ela descobriu, a casa dela desmoronou e ela ficou muito chocada e ela não conseguiu se recuperar dessa crise emocional e a saúde dela acabou pagando o preço. Outros casos que o doutor cita no seu livro e experiências que ele compartilha de pessoas com crise de ansiedade e conhecendo a lei da vida, aplicando esses princípios na sua vida, conseguiu se desvencilhar dessa questão emocional, descobrir a raiz, a causa desses problemas, de onde vinham essas ansiedades, essas crises emocionais, de pânico, crise do pânico, né? E em função de poder, ou seja, porque ela pôde então entender como as coisas funcionam e encontrar a raiz do problema. Outra história que ele compartilha também de problemas físicos mesmo, problema de reumatismo, problemas nas mãos, onde causa muita dor, e aí, obviamente que você vai buscar ajuda na medicina, vai tentar ver a causa disso, vai tentar fazer tratamentos. Ninguém vai pensar que uma dor nas mãos está sendo causada por problemas emocionais. Após estudar a lei da vida, após descobrir que tinha problemas e feridas emocionais não tratadas, pôde então solucionar o problema e curar essas dores físicas. Olha que incrível! A ligação que a mente tem sobre o corpo é muito íntima e muitas pessoas não percebem isso. E é uma lista de situações e exemplos que você pode ver no livro e no curso, onde ele relata, e alguns vídeos que eu pretendo selecionar, pegar e colocar na página lá onde as pessoas podem ver o vídeo e ver esses testemunhos para poder encontrar esperança para os seus problemas também. Mas eu também quero contar o meu, eu vivi isso na pele. Eu, em 2022, no primeiro semestre, foi o estopim do meu relacionamento. Eu vivi muitas crises no meu casamento e a gente sempre buscava resolver, sempre buscávamos reconciliar, buscávamos ajuda, terapia, para que a gente pudesse continuar, claro, né? Você luta pela sua família, pelo seu casamento, eu sempre tive claro sobre o compromisso que eu fiz e embora não foi nada fácil, tivemos vários altos e baixos, mas finalmente depois de 2020, no começo de 2020, uma bomba estourou, um problema que acabou se tornando generalizado, fez com que a minha ex-esposa decidisse se mudar para a Colômbia e eu, passado um mês depois, acabei indo também. Ali poderia ter sido o final do nosso relacionamento, mas mais uma vez tentamos trabalhar nosso relacionamento e conseguir se reconciliar e estar juntos, até por causa das meninas, das crianças também. Já passados 2 anos e pouco, assim, realmente não resolvendo da maneira correta, eu acabei sucumbindo, não aguentei e perdi a esperança, perdi a linha, perdi a vontade de lutar, me senti fracassado, vendo a minha família desestruturada, minhas filhas em outra realidade, tudo aquilo que eu sonhei por água abaixo, e eu não tive a fibra ali de poder ter mais paciência, esperar e ter esperança de que aquilo podia mudar, né? E eu, naquele momento, não aguentei mais e acabei desistindo e me separei, saí de casa e acabei indo até por outro extremo, do qual isso gerou mais problemas ainda do que já tínhamos, né? Achando que a gente vai buscar uma solução e resolver o seu problema, acaba criando outros problemas, e depois eu me arrependi e quis voltar atrás, mas aparentemente já estava tarde demais e a situação acabou só se consolidando. A separação se consolidou, de separação veio o divórcio e se isso não fosse tudo, agora eu tinha que lidar
com a perda da família que eu achava tão valioso e ainda acho que é uma das coisas mais valiosas que Deus deixou para nós. É uma instituição sagrada. Então, eu tive que lidar com essa perda, eu tive que lidar com as minhas filhas, agora imaginando que eu tinha culpa por não persistir, por não lutar, e agora eu sabia que elas iam sofrer as consequências de uma família desestruturada, quebrada. Eu tive que lidar comigo mesmo, com fracasso, como que eu falhei, eu fracassei, então eu tinha culpa em função das meninas, uma carga de responsabilidade muito grande, que tudo que acontecesse com ela eu ia ser responsável, e eu estava carregando isso, e estava pesado, muito pesado, e você fica com a mente nublada, como se você não consegue enxergar o futuro, e você vê só treva, só vê, é horrível, na verdade. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Você fica assim, achando até que a vida já não tem mais sentido, sabe? Eu achei que já não tinha nada mais sentido, tudo aquilo que eu acreditava, tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha construído, eu perdi a vontade de tudo essas coisas que eu fiz. Eu me desanimei muito, na verdade. E muitas lágrimas eu derramei ali no colchão, ali ajoelhado na minha cama, em algumas noites, voltando para casa já sozinho, morando sozinho. E eu então ficava pensando, e agora? O que vai ser da minha vida? Pedi a Deus uma outra oportunidade, luz, queria poder ter um pouquinho de esperança de novo, porque sabe, esperança é aquele negócio que faz a gente andar mais, viver, insistir, né? E aconteceu alguma série de eventos que foram se encaixando até que eu recebi um contato, uma ligação e um convite para ir para os Estados Unidos. Nesse momento eu entendi que Deus estava trabalhando, que Deus estava me dando uma luz, uma esperança. Ali eu vi algumas alternativas, eu vi também que eu poderia preparar o caminho para as minhas filhas. Eu vi esperança nisso. Eu estava pedindo por esperança e eu vi esperança naquele momento. E eu então trabalhei em cima disso para aceitar esse convite, para fazer esse convite uma realidade. Então eu fui para os Estados Unidos, abri mão de uma oportunidade financeira muito boa que eu estava construindo na Colômbia, mas eu entendia que para mim ali isso não valeria a pena, não era o que eu queria. Eu queria era esperança, eu queria paz, eu queria reconectar com Deus, voltar a viver, sabe? Então isso para mim tinha mais valor naquele momento. Então, e claro, uma coisa pode não estar associada a outra, mas no meu caso estava. Eu associei com essa oportunidade, e então quando eu estive iniciando o trabalho nos Estados Unidos, nessa instituição, feliz, aceitei a proposta, aceitei ali para assumir esse papel temporariamente, e foi uma bênção. Só que junto com isso tinha uma tarefa, uma responsabilidade, que era ensinar. Isso era responsabilidade da diretora anterior, que ela dava 2 aulas sobre a lei da vida para os hóspedes, para os pacientes da clínica durante os programas de saúde. Então falaram: Klinger, você vai ensinar a lei da vida. Eu falei: como é que é? Eu vou ensinar a lei da vida? O que é a lei da vida? Eu nem sei o que é isso. Ah, você não conhece? O Dr. Mark Sandoval. Tá aqui o livro dele, e ele tem um monte de palestras na internet. Vai lá assistir e aprende para você poder ensinar. Aí eu falei: nossa, acabei de chegar, agora vou ter que estudar um tema novo para eu poder ensinar. Mas tá bom, eu gosto de desafios e eu fiz. Então eu estudei o tema, e ao estudar o tema, eu na verdade fui impactado pelo tema. Eu fui
aquele tema estava me ajudando a lidar com os meus problemas. Então, eu fui o mais abençoado de todos ao estudar a lei da vida. E para mim foi um divisor de águas. Foi ali o momento onde deu para girar a chave na minha mente e entender que eu não precisava carregar essas feridas, embora eu sabia e sei ainda que eu precisava arcar com as consequências de tudo que eu fiz e do que iria ainda acontecer pela frente, assumir as responsabilidades que ainda viriam, né? Tudo que pudesse vir às minhas mãos com respeito a essa situação eu tinha que lidar, mas eu não precisava mais estar ferido emocionalmente, eu não precisava mais deixar que isso tirasse ali a minha vitalidade, a minha saúde mental, a minha saúde física e acabasse gerando outros problemas como problemas de saúde. E eu poderia estar em paz mesmo sabendo que eu ainda sofreria as consequências, ou seja, eu entendi que eu não ficaria isento do sofrimento em função disso, mas eu não precisava sofrer por mim, eu não precisava sofrer porque eu fui ferido, porque o mundo foi injusto comigo, porque eu não precisava ter esse sentimento de vítima e sofrer da forma errada e deixar esse sofrimento causar outras consequências graves e sérias na minha vida. Eu poderia lidar com isso de outra forma e é uma das coisas que o curso ensina, como sofrer, né? Não dá para evitar, mas dá para ensinar como passar pelo sofrimento e transformar isso em bênçãos. E eventualmente nesse vídeo pretendo tocar nesse assunto também. Então foi o meu começo com a lei da vida que eu turn right on BR 146 en Rod. Domingo Ribeiro Resende. Então esse foi a minha introdução, foi o meu começo com a lei da vida, como eu conheci a lei da vida e como isso fez parte, ou seja, na minha vida, e como isso me transformou, me ajudou e agora faz parte da minha vida. Eu fiquei 1 ano depois, ensinando os pacientes sobre a lei da vida, 1 ano trabalhando com esse material, e olha, não tem maneira melhor de aprender alguma coisa do que ensinar. E agora eu vou te contar o segredo de como se livrar dessas feridas emocionais que adoecem o nosso corpo. E eu vou revelar aqui essa metodologia que tem funcionado na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então, aperta o cinto aí e vem comigo. Primeiramente, precisamos entender como essa lei fundamental ela funciona e como ela está presente na vida de todos os seres vivos. Quando você olha para a natureza, você olha para as árvores, você olha para o meio ambiente, você olha para um ecossistema, você olha para os animais e tudo que existe na natureza, no planeta e no universo, nós entendemos que tudo existe uma função. Tudo existe para exercer uma função. Tudo existe e vive para cumprir um propósito, um serviço, uma função. Em outras palavras, nada que existe vive para si mesmo. Isso é o princípio fundamental da vida. Toda vida cumpre um propósito, toda vida está servindo. E então, através disso, ela cumpre com o princípio da lei, que chamamos a lei da vida, que é o princípio de receber para dar, ou receber e dar. Tomemos uma árvore, por exemplo, ela recebe dos nutrientes da terra, ela recebe a água, a chuva que cai, o sol que dá a luz e a energia. E assim, ela recebe, mas também ela dá o oxigênio, né, através da fotossíntese. Ela dá o seu fruto, ela serve de sombra, ela melhora na regulação climática, a temperatura da terra, ela
serve de ninho para os pássaros, e por aí vai. Então, tudo na natureza cumpre um propósito, nada existe para si mesmo. Ficou claro? Essa é a lei fundamental. Se eu parasse por aqui e nós não precisássemos falar mais nada, e você adotasse, pegasse isso aí e explorasse esse conceito na prática, ia levar um tempo, para você poder explorar isso e chegar a diversas conclusões, e você conseguisse colocar isso na prática em todos os aspectos da sua vida, você ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Você ia ser feliz, você não ia ficar doente também. Nossa, Klinger, é uma declaração muito forte que você está fazendo. Pois é, mas é assim mesmo. Ela é a lei da vida. É claro que não ia evitar que você morresse, porque a gente fica velho e morre, né? Isso aí é uma questão degenerativa em função do pecado, né? A gente foi feito para viver eternamente, para nunca morrer. Morrer é um intruso, mas no nosso ciclo da vida aqui é inevitável. Mas você pode ter uma velhice saudável e uma morte tranquila na idade adulta. Claro que existem outros fatores que levam à doença, claro que existem, mas um dos fatores mais fortes que acaba atrapalhando e também somando com más ações e maus hábitos é o fator emocional, a forma como nós pensamos. Inclusive, a forma como nós pensamos afeta a forma como você vive a sua vida, como o seu estilo de vida, inclusive aquilo que você come, tá? E o que você faz ou deixa de fazer. Então, é tão importante, é tão fundamental, que afeta em todas as áreas da sua vida. Então, número 1, perdi a minha entrada aqui. Eu vou ter que fazer um retorno. Pera aí. Bom, já voltei para o meu caminho. Então, nossa, e os caminhões que eu passei agora passaram na minha frente de novo. Tá, tá aí um exemplo bom. Coisas acontecem que saem do nosso controle. Por exemplo, eu errei o caminho, tá? Aí tem a consequência que o caminhão passou. Tem gente que agora se sente, fica bravo, né? Fica, puxa vida, nossa, errei o caminho. No meu caso foi rapidinho, eu voltei para o caminho certo, mas vamos supor que eu levar 5 km para voltar, então 5 km indo, 5 km para voltar, e aí falar assim, puxa vida, e agora? Nossa, perdi 5 km, perdi tempo, caminhão, gasolina, nossa, como é que foi? Aí fulano me distraiu e não sei o que, nossa, já conheceu pessoas assim? Ou você mesmo já agiu assim? Tá, você vai aprender na lei da vida, e eu vou te explicar que um dos elementos que a gente precisa entender é que eu não tenho controle sobre as ações das outras pessoas ou sobre as coisas que acontecem ao meu redor, mas eu tenho controle sobre a minha reação. Não, mas eu sou esquentado mesmo, sabe? Mas não precisa ser, tem como mudar. E se mudar, vai viver mais feliz e vai fazer as pessoas ao seu redor mais felizes. Mas esse é tema para mais adiante. Só usei o exemplo aqui para ilustrar. Isso acontece muito nos relacionamentos. Fulano tirou minha paciência. Fulano não tem como tirar a sua paciência. Ninguém pode tirar de você aquilo que não está lá dentro. Entendeu? Ninguém pode fazer com que você de repente fale francês. Se não tiver francês lá dentro, não vai sair francês. Só sai aquilo que está lá dentro. Isso é outro princípio fundamental que é importante entender. Mas exige maturidade, exige humildade para reconhecer isso. E aí, entendendo isso, aceitando, você consegue os primeiros passos para começar a mudar isso. Mas tudo bem, vamos voltar à ordem aqui, a sequência da lei da vida. Acabamos de estabelecer o princípio fundamental, que o princípio fundamental é receber para dar. E o que acontece? Existem várias causas de doenças. Posso estar comendo errado, posso estar tendo um estilo de vida errado, eu posso estar num ambiente que está prejudicando a minha saúde, posso ter algum fator genético, né? Mas existe algo muito importante que é responsável
9 de cada 10 doenças têm a sua raiz na mente. O que isso quer dizer? Que se a pessoa pensasse da forma correta, ela não precisaria estar doente. 9 de cada 10 é muita coisa, é muita coisa. Aí você vai dizer assim: Clint, você está dizendo que eu estou doente e é culpa minha que eu estou doente? Bom, se fosse culpa de outra pessoa, você concorda comigo que não haveria esperança? Eu teria que mudar essa outra pessoa, e eu não tenho controle sobre outras pessoas. Eu teria que mudar o ambiente. Quer dizer, se a razão pela qual eu estou doente também é um ambiente que está tóxico, causando um problema, claro, vai ajudar se eu sair desse ambiente. Mas se é por causa das pessoas que estão me ferindo, então não há esperança, porque eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar como eu reajo diante do que acontece com as pessoas, entendeu? Tá, como que é isso de que o pensamento pode causar doenças? Ok, vamos lá. É muito importante entender como que as células funcionam. As células, se você lembra lá da aula de biologia, elas têm a mitocôndrias, elas têm ali o núcleo, elas têm... Ali é como se fosse uma fábrica, ali uma atividade vai acontecer, vai entrar a matéria-prima e vai sair um produto. E muitas vezes esse produto é energia, ou depende das células que a gente tem no corpo, tem as suas funções, inclusive em cada órgão também, para trazer saúde, para trazer a vida. E isso, ou seja, se a gente está falando de fábrica, o que a fábrica precisa para os motores funcionarem? Ela precisa de energia, E a célula também precisa de energia. Existem ali elétrons, e essa energia ela vem diretamente do nosso cérebro, vai através dos neurônios, através do nosso sistema nervoso. Então, aí é onde entram os pensamentos. Dá uma pausa e eu vou te dar um exemplo. Se você lembrar, o que tem sido dito muitas vezes nessas décadas é que o mal do século tem sido o estresse. As pessoas estão doentes porque está estafada, estressada e tal. Por quê? E o estresse é uma questão do sistema nervoso. Mas o que acontece quando a pessoa está estressada, com medo ou entra em depressão? Só para você ver como a relação da mente e o corpo está muito ligada. Acontece que o processamento da mente, do cérebro, não funciona optimizadamente. E a gente sabe que o sistema imunológico baixa, a gente sabe que é liberado toxinas ou hormônios como, por exemplo, a cortisol, que ele tem uma função emergencial no momento de crise, no momento que está precisando, mas ele é prejudicial quando ele é contínuo, quando ele é crônico, sabe? Por exemplo, você trabalhar num ambiente hostil, onde o clima é pesado, normalmente isso pode acarretar doença, Por quê? Porque é cortisol liberando na corrente sanguínea com muita frequência, medo, tensão, você vai perder o emprego, pessoas querendo puxar o teu tapete. Então você tem que estar sempre se protegendo. Não é saudável, tá, para o ser humano. Então o corpo sente essas coisas. Outro exemplo de que a mente tem uma forte influência sobre o corpo é você ver, esqueci o sobrenome dele, é Van der... Nossa, o nome europeu, alemão, holandês, sei lá, muito complicado. O livro que se chama The Body Keeps the Score, em inglês, tem em português, que é O Corpo Registra as Marcas, alguma coisa assim, em português. Um livro grande de um psiquiatra mostrando como os traumas causam doenças físicas nas pessoas, traumas não resolvidos, e as pessoas ficam doentes lá na frente e tem a sua raiz num trauma lá atrás da sua infância ou de algo que aconteceu e ele não se resolveu e a pessoa está doente agora por causa disso. E se você conhece a autora Ellen White do livro A Ciência do Bom Viver, você vai ver
que no capítulo 18 ela começa falando quão íntima é a relação da mente e do corpo. Quando a mente está afetada, o corpo ressente. E ela cita pensamentos e emoções negativas que levam à degeneração, a doenças e à morte. Então é muito sério isso. E isso é real. E a ciência já, hoje em dia, muito mais agora, tem muita comprovação de que as emoções das pessoas, a sua atitude, a maneira de pensar impacta diretamente ou na doença ou até na forma da recuperação de determinadas doenças. E tem outro fator muito importante para você pensar, que quando o pensamento não está correto, não posso passar porque é faixa contínua. Tem tantos experimentos e documentação científica de estudos que foram feitos sobre o poder da mente, sobre o corpo. Inclusive, há muitos anos atrás eu vi um experimento que vendaram essa pessoa e disseram que ia fazer um experimento, ia tirar todo o sangue dessa pessoa e depois colocar de volta para ver se a pessoa conseguiria viver sem o sangue, e ia colocar o sangue de volta. Era uma pessoa que estava em condenação perpétua, então ela ia ficar na prisão para sempre, mas se ela passasse na prova, ela poderia ser reduzida, sabe? Ela assinou lá um termo de consentimento de que se ela estaria disposta a participar desse experimento. E o experimento era o seguinte: ela ia fechar os olhos, ela ia estar com os olhos fechados, e eles iam estar fazendo então ali, cortando a pessoa, tirando o sangue, drenando o sangue, para ver, e depois colocar de volta para ver se a pessoa ia sobreviver. Na realidade, eles não estavam tirando sangue nenhum. Eles estavam ali com água morna e, tipo assim, fingindo que estava tirando, fazendo tudo para parecer que estava tirando. Então, tinha água morna era derramada na pessoa, como se fosse para ela sentir como se o sangue da pessoa estivesse sendo derramado nela mesma. E eles estavam explicando: agora estamos tirando isso, agora estamos fazendo isso, agora a gente está fazendo aquilo. E aquele sangue ali sendo derramado e tal. E até chegar a dizer assim: olha, tiramos todo o seu sangue. A pessoa morreu. A verdade é que ela não resistiu e nenhuma gota de sangue foi tirada dela. Eu precisava até dar uma pesquisada nisso, porque eu escutei essa história há muito tempo, mas eu não chequei para ver se é verdade. Mas tem outros inclusive, em função do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, foram estudos feitos para saber quantas pessoas seriam capazes de concordar e colaborar com algo tão horrível como o nazismo, né, que aconteceu, pela questão do pensamento, né? Claro que eles trabalharam muito o pensamento da população alemã para eles adotarem aqueles pensamentos e acharem que o que eles estavam fazendo era certo. Mas, enfim, existem muitos estudos, inclusive outro muito importante, Russell, cara, preciso pegar o nome do livro e colocar aqui na hora que eu editar. É sobre um treinador emocional que é contratado para atuar e ajudar atletas de alta performance, atletas que têm contratos milionários, para ele aumentar a performance dele através dos pensamentos, para ele desenvolver pensamentos neutros, para ele não ficar com pensamentos negativos. E isso inclui, gente, é muito importante. Eu vou fazer um breve resumo desse livro e colocar junto aqui para vocês verem como o mundo reconhece a importância de ter pensamentos corretos e da influência sobre pensamentos negativos sobre a performance de uma pessoa. Inclusive, ele fez experimento com ele mesmo, vendo notícias ruins, escutando música country, música depressiva e adotando coisas e hábitos que geram pensamentos negativos. E ele nem aguentou ficar até o final do experimento, porque ele começou a ficar mal, ou seja, os efeitos são reais, e eles não pagariam milhões de dólares anuais para essas pessoas treinarem esses atletas, CEOs de empresas grandes, corporações, para eles poderem ter uma melhor performance, poderem extrair o melhor deles ainda, porque eles estão sendo pagos, e é interesse das pessoas que estão pagando que gerem os melhores resultados. Então, se as pessoas, o mundo corporativo, o mundo dos esportes sabem disso, todos nós precisávamos entender como que essas coisas funcionam, como que os nossos pensamentos
impactam diretamente na nossa saúde. Falando de necessidades, né? Tá, agora, falando de necessidades, nós temos muitas necessidades fisiológicas e temos necessidades emocionais e necessidades espirituais. No mundo da fisiologia, né, necessidade de oxigênio, necessidade de água, alimento, a gente precisa exercer as ações que nos ajudam a pegar essas coisas, como por exemplo, respirar, tomar água, que na verdade eu estou precisando, se alimentar, dormir cedo, ou as horas suficientes. Então, nesse comportamento eu ajo, mas o que impacta também o meu comportamento é aquilo que eu acredito. Se eu acredito que tomar água é fundamental para a minha saúde, eu vou ter uma garrafinha de água, eu vou estar lembrando, eu vou estar intencionalmente tomando água. Se eu não acredito que isso é fundamental, ou vamos supor, eu acredito que eu preciso tomar água, mas eu não tomo o suficiente, tem alguma coisa errada com essa crença, entendeu? Porque não está coerente as minhas ações não estão coerentes com aquilo que eu acredito. Então, aí é onde a gente precisa parar e pensar, porque, vamos lá, talvez eu acredite, eu sei que eu tenho que tomar água, mas eu não vou morrer não, eu nunca tomo água mesmo, tô bem, né? Eu tomo suco, eu tomo refrigerante, eu tomo outras coisas que já me dão aquilo que eu preciso, né? Tem água nessas coisas, né? Então, porém, aí é onde é importante, né, entender. Pode ser que eu não sofra a consequência agora, mas eventualmente seu corpo vai pagar um preço. E está pagando, mesmo quando você está desidratado, seu corpo já está pagando um preço. Sua mente não trabalha da melhor forma possível. Os órgãos vão sentir falta, porque o seu corpo é 70% água, precisa de água, todos os órgãos ali precisam de água. Seu sangue precisa de água para circular bem, seu cérebro precisa de água para poder estar bem, seu corpo precisa para regular a tua temperatura. Ou seja, tem uma série de funções que dependem do teu corpo estar hidratado para funcionar perfeitamente, tá? Então a pessoa, algumas delas, até que elas fiquem doentes, né? Ou tem um problema do rim, ou tem algum problema que foi por falta de beber água suficiente, aí ela vai acordar e falar, puxa, eu pensava que não era tão sério assim. Infelizmente, algumas pessoas só vão acordar depois que tiver já sofrendo as consequências das más ações. Mas o que eu queria fazer a transição para outro tipo de necessidade, que é a necessidade emocional e espiritual. E eu vou te dizer que o amor é o elemento mais poderoso desse universo. A Bíblia define Deus como amor, e o amor, ele nem tem amor, ele é amor. E é justamente ele que é a fonte de todo esse amor. E esse é o ponto onde mais problemas são gerados, por não compreender bem como funciona essa grande necessidade, o amor. E vou contar uma historinha. Vamos supor que você gosta muito de uma pessoa, você ama essa pessoa e você está sabendo que o aniversário dessa pessoa está chegando e você quer preparar uma surpresa para ela, um presente, e você então trabalha, economiza, faz o seu orçamento, junta e finalmente compra esse presente a grande sacrifício, prepara ele todo muito bonitinho, embrulha, e você então chega o grande dia que você vai entregar esse presente. E quando chega o momento, você entrega esse presente e a pessoa simplesmente rejeita o teu presente, pega ele na tua mão, joga ele no chão, pisa em cima, chuta ele e sai da tua presença, nem olha para você e você fica sem entender nada.
Como que você se sente nesse momento? Como você se sentiria? Tá associando aí, visualizou? Como que você se sente? Então, muitos vão dizer assim, nossa, furioso, completamente arrasado, triste, decepcionado, ferido, humilhado, né? Aquele sentimento de perda enorme, de tudo que você preparou, rejeição, todas essas emoções podem acontecer, né, numa eventualidade dessa magnitude, desse tipo. E agora? A pergunta é, por que você se sente assim? Por quê? Quem causou essas emoções? Foi a pessoa que destruiu o teu presente, que te rejeitou? Foi essa pessoa que te feriu? Você se sente assim por causa dela? Você se sente assim porque você trabalhou duro, você juntou aquele dinheiro, você comprou aquele presente, foi seu tempo, seu dinheiro, seu cuidado, né? E de repente tudo aquilo foi por água abaixo, foi supremamente desvalorizado, você perdeu tudo aquilo, né? E aí, ao pisar ela quebrou ainda o presente, não vale mais nada. Então, olha só, antes de responder e explorar esse conceito, eu queria te contar outro cenário. Você é um entregador dos Correios, e você recebeu uma encomenda para entregar para essa pessoa. Essa é uma encomenda muito valiosa. Você sabe ali da onde que vem a loja, você olha ali a empresa e fala, só tem presentes caros dessa loja. E você vai no endereço, bate na porta, entrega para a pessoa assina lá o que tem que assinar. E você percebe aquela reação da pessoa idêntica ao caso anterior. Ela não fala nada, toma o presente, joga no chão, pisa em cima dele, quebra, chuta e fecha a porta na sua cara. Agora a pergunta é a mesma. Como você se sente? Como você se sentiria diante desse cenário? Você se sente igual ao primeiro cenário? Será que eu passei? Ixi. Espera aí um pouquinho. Por que eu sofro tanto quando alguém faz algo ruim para mim e eu não sofro tanto quando eu vejo que alguém fez algo ruim para outra pessoa? Já parou para pensar nisso? Claro, é a nossa natureza humana, né? A nossa natureza individual, nossa natureza egoísta que preza pelo que é nosso, pelo que é meu, quando na verdade nada é meu, né? Mas na história do carteiro, por exemplo, ele é entregador. Se o produto é destruído, ele pode até achar estranho o que está acontecendo, mas ele vai dizer, isso era seu, você destruiu, o problema é seu. Agora, quando alguém faz isso com algo nosso, aí mexe, né? Porque agora é meu, você está mexendo comigo. A forma como a gente vê e entende as coisas determina como eu vou me sentir e como isso vai reagir, trazendo consequências, né? E essas consequências podem ser desastrosas. Por exemplo, se eu perco alguém muito querido, alguém que eu gosto muito, que eu amo, morre. Se eu entendo que essa pessoa, né, ela me pertencia, no sentido, né, falando, o que vai acontecer? Essa dor ela pode até chegar a ser insuportável. Fica mais agravado ainda quando eu considero o meu senso de justiça e injustiça é aguçado e eu considero que o que aconteceu é injusto. Por exemplo, se entram na minha casa e roubam tudo que eu tenho, eu me sinto acabado, né? Se tudo aquilo que eu acumulei nos meus anos de vida se perde por alguma crise econômica, tem muita gente que se mata, né, por causa disso. E por quê? Ele não aguenta o pensamento de que eu perdi tudo.
né? Ou eu perdi aquilo que era mais valioso para mim, aquela pessoa, ou pessoas que perdem um filho e aquela dor é muito grande a ponto da pessoa querer morrer junto. Mas espera aí, gente, vamos lá, calma. Você está falando que perder um filho, então a pessoa não pode sofrer? Ela vai sofrer, é claro, mas aí como que ela vai lidar com esse sofrimento? Ela vai pensar que ela perdeu, ou ela vai pensar que o fato dela não poder amar mais aquele ser, e ela fica triste porque ela deixou de amar aquela pessoa, ou ela fica triste porque ela deixou de ter aquela pessoa. Parece a mesma coisa, mas não é. E no sentido de você entender que você não é dono de absolutamente nada nessa terra, isso ajuda também na forma como eu lido com isso, porque se eu entendo que Deus é a fonte de tudo e Ele está no controle de tudo, e Ele obviamente não tem nada a ver com o mal e nem a morte, absolutamente nada, simplesmente a gente está num grande conflito onde existe o mal e as coisas ruins acontecem, e a única coisa que a gente precisa fazer é escolher de que lado que a gente vai estar, e quando alguma coisa ruim acontecer, a gente precisa apenas confiar, aceitar, confiar que Deus está no controle, de que Ele é soberano. As coisas nessa terra são passageiras, quer 10, 20, 30, 50, 60 ou até 80, 100 anos que seja, mas é passageiro. Nada dura, tudo passa, como diz a Bíblia. A única coisa que permanece, 1 Coríntios 13 diz que o amor permanece, a palavra de Deus permanece para sempre, e Deus permanece para sempre, Ele é eterno. O seu reino é um reino eterno. Claro, aí você fala assim, mas Klinger, e aqueles que não têm Deus, e aqueles que não têm? Ok, qual é a solução então? Fala para mim. A solução é Deus. Simples demais, Klinger. Sabe, no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava sendo picado por cobras venenosas e morriam em poucas horas, a solução que Deus providenciou foi colocar uma cobra de bronze hasteada no mastro, num lugar alto onde todos pudessem olhar para ela. E o antídoto da serpente, da picada, do veneno, era simplesmente olhar para ela. No ato de olhar para a serpente, a pessoa viveria. E muitas pessoas não olharam e morreram. Sabe por quê? Porque disseram, é muito simples isso, não tem nada a ver. E talvez com raiva, dizendo, para que eu vou olhar para esse negócio? Agora eu já estou picado mesmo, isso não funciona, isso é bobeira, não sei o quê. E morreram porque não confiaram no método que Deus providenciou. E é o mesmo método hoje. Ele só quer que você entregue, que você confie. E se você confiar e entregar, Ele vai curar, Ele vai tirar essas feridas, e Ele vai te dar paz, tranquilidade, saúde, felicidade. Então quer dizer que eu não vou carregar mais esse sofrimento? Olha, ele não vai ser mais insuportável, e você pode ser que carregue o resto da sua vida, mas você vai colocar junto com isso esperança, confiança em Deus, e Ele te dará paz, e você vai poder usar esse sofrimento. Isso é outro capítulo que está na Lei da Vida. Você vai poder usar esse sofrimento para ajudar outras pessoas. Você vai encontrar mais propósito, vai sentir mais útil e vai encontrar verdadeira felicidade, porque não tem nada melhor do que ajudar as outras pessoas, do que ser útil aqui nessa terra, do que ter um propósito, uma missão, de ter uma vida com sentido. E essa é a solução. Agora, mas é muito simples, me explica como que eu faço isso. Por isso por isso tem essa metodologia. Esse curso são 16 horas, como eu estou dizendo. Se isso faz sentido para você, fica comigo mais um pouco e eu vou te explicar como você pode fazer esse curso. Eu quero que você tenha esse acesso, que você estude esse material. Quero te acompanhar durante esse processo. É um processo, não é simples. É um processo que exige tempo, mas eu
estou me comprometendo com você, de poder te ajudar, de ir com você, de te tirar suas dúvidas, de te ajudar nesse processo para você se livrar dessas feridas emocionais que causam doenças, que fazem o corpo adoecer e que roubam nossa vitalidade, roubam nossa felicidade, roubam a nossa energia e tiram vidas de nós, levam a gente para o túmulo mais cedo. Então, fica comigo mais um pouco. Vamos lá. Nesse curso você vai ver muitas coisas relacionadas a causas de doenças. Você vai ver, por exemplo, quando nós ficamos doentes, você vai ver que isso é uma resposta do corpo a algo que a gente está fazendo errado. É o corpo gritando, dizendo: pelo amor de Deus, para de fazer o que você está fazendo. Mas antes de ficar doente, ele tenta algumas coisas, e muitas delas são o que nós chamamos de sintomas. Ele dá sinais para o corpo, manifestações, para a gente perceber que algo está errado, para a gente poder mudar. O problema é que muitas vezes a gente vai justo no sintoma, a gente vai resolver o sintoma, em vez de buscar a causa do problema e resolver a raiz do problema, entendeu? Então, essa é uma das coisas que é muito comum hoje em dia, inclusive na medicina convencional, é medicamentos, né? Que você resolve a dor de cabeça, resolve a febre, quando na verdade essas coisas são apenas sintomas, entendeu? Então, outro elemento que é muito importante quando a gente está tomando decisões, seja elas quais forem, é o fato de que nós, como seres humanos, é intrínseco, é parte da nossa natureza, e a gente foi criado assim, sempre para escolher ganhar e não perder. Você pode perceber, se tiver ali duas opções de você escolher duas portas para você sair, uma porta você ganha R$100 e a outra porta você não ganha nada, você vai escolher a porta que ganha os R$100, porque a gente quer ganhar, a gente não quer perder, a gente foi feito para ganhar. E a gente foi feito para ganhar mais e não ganhar menos. Se tiver uma porta que você ganha 50, outra que você ganha 100, não tem o menor sentido você ir na porta que ganha 50. Você vai na porta que ganha 100, sem pegadinha, sem nada. Estou falando assim, nitidamente que você vai ver que ali ganha mais. E quando eu falo de ganhar, isso é em todos os aspectos. Isso traduz também quando a gente vai tomar uma decisão e a gente pesa isso para ver se existem vantagens. E nem sempre a gente acerta, mas a gente tenta acertar. No nosso pensamento, a gente está calculando lá de todas as formas que a gente entende como fazer, se aquela decisão vai ser melhor do que a outra, se ela tem vantagens, né? E a gente analisa as desvantagens também. E na hora de perder é a mesma coisa. Nós não gostamos de perder, nós não queremos perder, ninguém gosta de perder. E o sol ali, ó, batendo ali. E acontece que nós também escolhemos perder menos do que perder mais. Se a gente tiver duas opções, uma porta você perde 50, na outra porta você perde 100, você vai tentar ir na porta que perde 50. Você vai tentar perder o menos possível, ou ganhar o máximo possível, naturalmente, sem pegadinha, sem trapacear, sem nada. Entendeu? E quando isso é traduzido para o dia a dia, na vida, a gente toma decisões do tipo: nossa, que delícia esse negócio, eu vou comer. E aí você pensa: é uma delícia, eu vou ganhar vantagem. Vai me dar prazer? Ótimo, prazer é bom. Aí a gente pesa assim: mas não faz bem para o corpo. Aí você já vai pesar, tá? Qual que é mais, qual que é menos? Né? Faz mal para o corpo. E você pensa assim: mas o prazer é muito maior, é imediato, eu vou ganhar agora e não vai fazer tão mal para o corpo assim. Aí você pesa, aí você escolhe tomar aquela decisão baseado no ganho versus a perda, seja ele ganhar mais ou ganhar menos, ou perder mais ou perder menos. Vamos supor que você quer sair de férias
Férias é bom, férias descansa, passa tempo com a família, renova as energias, faz bem para a saúde mental, você tem vontade de conhecer um lugar novo, tá? É gostoso, traz prazer, tá? Então você vê todas as vantagens que você vai ganhar em tirar férias e ir para aquele determinado lugar. Só que aí você vai pensar, você vai pesar agora e vai falar assim, quais são as desvantagens? Aí você pensa, tá, eu tenho que deixar de trabalhar, mas é férias remunerada, beleza, ótimo. Ah, mas eu podia ganhar mais se eu vender minhas férias. Eu tô precisando daquele dinheiro, você fica pesando. Não, mas as férias valem mais, eu preciso tirar férias, já tem tempo que eu não tiro férias. Aí você pensa assim, mas aquele passeio, além de eu tirar férias, vai me custar 10 mil reais para levar a família, hotel, comida, viagens, despesas. Ai, será que eu faço? Não, você pesa, vê ganho, perda, ou mais ganho, menos ganho, ou mais perda, menos perda, e você pesa isso. É natural que façamos isso, às vezes, dependendo das decisões, em segundos, entendeu? Às vezes a gente pensa mais. Não necessariamente a gente está fazendo essa análise igual eu estou fazendo agora, mas ela existe, ela é real, você pode saber disso. E, no entanto, às vezes a gente não está percebendo que a gente está tomando as decisões erradas, porque no momento a gente está pensando que a gente está ganhando, ou está ganhando mais, né? Ou está deixando de perder mais, está perdendo pouco, então eu vou escolher esse, porque perde menos, entendeu? Com uma mente, uma compreensão correta de como as coisas funcionam nesse mundo, a gente consegue tomar melhores decisões, inclusive ter um melhor discernimento na hora de pesar as evidências com respeito a ganho e perdas. Mas com uma mente talvez não tão clara, eu poderia até dizer embotada com nuvens, sem conseguir enxergar claramente, ou uma mente com uma visão deturpada da vida, de como as coisas funcionam, seja por qual razão, seja falta de conhecimento mesmo, fica mais difícil tomar essa decisão. Muitas vezes a gente acaba escolhendo ganho, quando na verdade é perda. A gente está pensando no momento, não está analisando o futuro, e quando chegar o momento de pagar o preço e vier a perda real, a gente vai se arrepender e falar, por que eu fiz aquilo, né? Por que eu fiz aquilo? Então, esse curso tem a finalidade de ajudar também nessa compreensão, para ajustar a nossa visão do mundo, de como as coisas funcionam, para que a gente possa tomar melhores decisões. Espera aí um pouquinho que eu acho que eu preciso focar aqui na estrada para eu não perder. E poderíamos passar muito tempo aqui falando sobre cada aspecto do curso. Você pode olhar ali os módulos, cada título dos 16 módulos, você vai ter momentos de aplicar isso na sua vida, você vai entender passo a passo como as coisas funcionam e como você pode se livrar das emoções negativas, essas feridas emocionais que adoecem o corpo, e poder ficar livre, poder desfrutar de saúde mental, saúde física, saúde espiritual e trazer paz e felicidade para a sua vida. Isso, eu sou testemunha disso. Isso transformou a forma como eu lido com as coisas hoje, a minha vida, de maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Lido com qualquer que seja o evento, a perda. Eu não digo que eu sou perfeito, que eu já domino toda a arte da vida. Não. Isso é um processo. Na verdade, a gente às vezes pode até escorregar e falar assim, puxa vida, e eu que conheço a lei da vida, acabei agindo dessa forma. O importante é você entender que é um processo, e você sabendo, você já consegue ali identificar o erro. Não precisa ser ignorante, você pode dar um passo para trás. Nós somos humanos, nós estamos no processo de aprendizado. É importante respeitar o tempo, é importante entender que é natural, quando você aprende algo novo, essa mudança ela leva um certo tempo, né? Mas pelo menos você não está mais ignorante quanto ao que está acontecendo ao seu redor. Você já sabe exatamente o que está acontecendo e o que você tem que fazer.
Olha, saúde não tem preço, nem saúde, nem felicidade, bons relacionamentos, tudo isso a gente sabe que não tem como colocar um preço nessas coisas. É preciosíssimo, é o que tem de mais de valor na nossa vida. Você já imaginou você ter todo o dinheiro do mundo e não ter paz? E carregar culpa, e não ter saúde, e carregar feridas emocionais, e rancor, e amargura, falta de perdão, inimizade, de graça, a troco de nada? Isso, sabe? Conta a história de uma pessoa que foi traída pelo sócio e ficou muito, muito furioso, perdeu tudo que tinha ali no negócio, o sócio roubou e foi embora. E ele planejou uma vingança, e tão bem planejado que levou 10 anos para ele poder finalmente se vingar. E quando ele foi se vingar e foi encontrar a pessoa, descobriu que a pessoa tinha morrido já há 8, 9 anos, ou seja, ele ficou tantos anos tentando se vingar e carregando aquilo com ele quando a pessoa já nem existia mais. 1, 2 anos depois a pessoa já tinha falecido e ele não sabia e continuou carregando tudo aquilo desnecessariamente. Você já pensou quanto tempo ele perdeu? Então, não tem tempo para perder. A vida é tão curta para a gente ficar perdendo, carregando cargas desnecessárias, sofrendo da forma errada, e acarretando sofrimento em cima de sofrimento, porque é inevitável que coisas ruins aconteçam, é inevitável que pessoas nos decepcionem. Até por isso que não devemos colocar expectativas e esperar receber das outras pessoas como se fosse a nossa fonte primária para suprir as nossas necessidades. Claro que a gente tem expectativas de que nosso cônjuge nos ame, que nossos filhos nos respeitem, nos amem. É normal, mas não como fonte primária das minhas necessidades. Se eu entendo que eu busco essas necessidades da fonte correta, que é Deus, eu estou transbordando já, e é muito mais fácil lidar com as falhas humanas, entende? E elas não me causam dano, elas não me adoecem. Isso é o mais importante. E se eu já estou doente, ainda é mais importante aplicar esses princípios para que você possa ficar leve e deixar que o seu corpo trabalhe de forma correta, que sua mente, seus pensamentos lhe ajudem no restabelecimento da saúde. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre como é o curso, o que ele é, como que entrega, deixa eu te contar um pouquinho sobre o curso. Como eu já disse, são 16 horas, são 16 módulos, né? 1 hora cada módulo, mais ou menos, mas ele está aumentando de pouquinho em pouquinho porque novos elementos serão introduzidos nos módulos que tornarão o curso ainda mais eficiente, mais prático ainda. Então, ele é um curso que você vai adquirir maravilhoso no seu conteúdo, e ainda ele está em constante melhorias, e você vai receber essas melhorias, tá? Ao longo do curso, ao longo do acesso que você tem. Você vai ter, essas são videoaulas gravadas que você tem acesso no seu celular ou no computador. Assim que você realiza o ingresso, você recebe por e-mail o acesso imediatamente. Você vai poder fazer parte de um grupo exclusivo de apoio, onde você pode compartilhar as suas experiências, ver experiências de outras pessoas que passaram por situações semelhantes e diferentes. Você tem acesso a mim como alguém que vai poder te assessorar, responder as suas perguntas, inquietudes, coisas que você talvez tenha relacionado a você, a situação exclusiva que você está passando. Eu posso te orientar ali para você, de forma ainda mais eficiente, poder lidar com aquilo de forma mais objetiva, né? Intencional. Nós estamos preparando um formulário de avaliação para que você possa ali fazer uma autoavaliação e poder descobrir um pouco mais sobre você mesmo. Autoconhecimento é essencial, muito importante. E você vai estar ali no grupo exclusivo nosso, onde você vai ser de primeira mão receber as novidades, receber benefícios por fazer parte da Lei da Vida, no lançamento de novos produtos e novos
e eventos eventuais que a gente vai estar fazendo, você vai ter ali de primeira mão informação, vai ter descontos exclusivos para você, e juntos nessa comunidade você vai poder encontrar ali mais sentido. Muita coisa boa está vindo pela frente, tá? Então isso é o que você recebe imediatamente. Valores, tá? O curso hoje em inglês ele está $97. Não, Cleide, eu quero português. Tudo bem, eu sei. Só estou dizendo que o foco primeiro dele, ele vem dos Estados Unidos, o curso está em inglês, $97. Aqui no Brasil, ele está $297, ou seja, praticamente pela metade do preço, tá? Eita. Deixa eu dar uma parada aqui e já volto. Então olha só, em português aqui o curso, com todo esse acesso que eu te falei, todos esses benefícios, você tem acesso a ele por apenas R$297, você pode pagar em várias vezes, 10 vezes, sei lá. E o acesso, assim, se você fosse considerar número de horas, o que uma consulta custaria, uma boa consulta com um profissional, olha, é uma fração do preço. E o benefício que isso traz é indiscutível. E tem mais, eu tenho tanta certeza que você vai gostar desse curso e você vai estar tão satisfeito e tão agradecido, e você vai querer fazer parte desse grupo pro resto da sua vida. E você não só vai querer fazer parte, mas você vai querer abençoar muitas outras pessoas que você conhece, e você vai, inclusive, corre o risco de você se tornar uma pessoa, como que a gente chama? Um promotor da lei da vida, um consultor profissional da lei da vida, que você vai ajudar vai fazer, você ainda vai dar palestra disso, entendeu? Vai ensinar pessoas sobre isso, porque tudo aquilo que nos transforma, que gera ali uma satisfação, uma transformação, é muito difícil a gente não querer compartilhar com as outras pessoas. E tanto é que eu tenho certeza disso, que esse curso, agora que você está vendo, ele tem 21 dias de garantia, que você tem acesso a ele, você pode ver todas as aulas em 21 dias. Se você gastar 1 hora por dia, você pode assistir ali 2 semanas praticamente, entendeu? 16 dias. E você tem aí todo esse tempo para você assistir as aulas, e se você não gostou, se você por alguma razão, qualquer razão, eu não preciso saber dessa razão, se você não ficou satisfeito, se não é aquilo que você esperava, se você acha que não é para você, você simplesmente pode ir lá e pedir o reembolso, e você recebe o dinheiro de volta. Então olha só, não tem risco nenhum, e 21 dias é mais do que suficiente. Você pode aí assistir algumas aulas, todas as aulas, e se você não gostar, por qualquer motivo, é só falar comigo, é só pedir o reembolso. Pode ser direto na plataforma, pode ser mandando um e-mail para mim, pode ser de qualquer forma. Quero reembolso, sem dificuldade nenhuma, sem burocracia nenhuma, ok? Tá bom? Então, se você tiver mais perguntas, se você tiver alguma dúvida, então entra no chat ali, me contacta por WhatsApp, entra em contato comigo, faz a pergunta que você quiser, que talvez eu não tenha respondido. Se você está em dúvida se é para você mesmo ou não, dependendo do que você está passando, se você ou alguém da sua família está passando por algum problema de saúde, um câncer, alguma coisa, e você quer saber se isso vai te ajudar, fala comigo. Inclusive pessoas que pensam que estão completamente saudáveis, podem fazer o curso tranquilo, que você vai ficar extremamente satisfeito, porque você vai melhorar os seus relacionamentos pessoais, a forma como que você lida com as dificuldades, as provações, as adversidades, e você vai lidar muito melhor com as pessoas que te fazem dano, ou você vai conseguir colocar uma blindagem contra esses ataques das outras pessoas. Você vai lidar melhor com perdas e sofrimentos. É simplesmente um dos melhores
conteúdos que eu conheci na minha vida. E eu sou muito, muito eternamente agradecido, tanto é que hoje isso se tornou a minha missão primária, que eu pretendo fazer o resto da minha vida. Abençoar muitas e muitas pessoas com esse material, com esse conteúdo, para transformar vidas. Eu quero colecionar vidas transformadas até que ainda haja fôlego nesse corpinho aqui, sabe, nessa carcaça. E eu vou fazer isso, e se você me permitir poder fazer parte da sua vida, da sua transformação, será o meu maior privilégio, o meu prazer. E por favor, faça a sua inscrição, não deixe passar mais nem um dia, e a gente se encontra lá do outro lado, tá bom? Quero ouvir a sua história, quero conhecer mais sobre você, e quero poder te ajudar, e quero fazer parte da tua jornada. Quero poder, junto com você, escrever uma nova história, poder ser uma luz aqui nesse mundo, multiplicar essa luz em você, para que você seja também um canal de bênçãos e mais luz aí para as pessoas que te cercam, tá bom? Te vejo do outro lado, hein?